Olha só, o conhecimento ele cabe a qualquer pessoa, qualquer ser humano, indivíduo que esteja disposto a aprender sobre um determinado tema ou assunto. Isso é fato. E não é diferente aqui para você. Não interessa se você é da área técnica, da área comercial, se é da área de áreas não afins ao setor de engenharia ou desse tipo. O conhecimento cabe para todos. Você vai aplicar ele em algum momento da sua vida, não tenha dúvida. Você pode estar utilizando isso como uma caixinha de ferramenta, você vai lá, coleta essa informação e aí você pode estar pulando uma fogueira ou saltando de um grande prejuízo na maior parte das vezes, né? Ou também contribuindo com alguém. Vou te passar aqui rapidamente, é um conhecimento voltado para a área, né, de poços, tá? De perfuração de poços, se existe água em todo lugar, né, o que é uma pergunta comum, todo mundo fica perguntando, se eu fizer um poço ali em tal lugar tem água? Não é assim que funciona. Primeiro que não existe água em todo lugar, né, esse fato. E nem toda água que você consegue encontrar, essa água é de qualidade. Então esse poço, ele continua, isso aqui é um poço que representa 100 metros. E olha que interessante, imagina isso aqui é uma rocha sã, tá? Você vê que dentro da rocha tem água, né? E a água, como é que é? Você tem fissuras na rocha e essa água passa por essas fissuras. Aqui, imaginando que esse poço, ele pegou 3 fissuras, né, quando ele foi instalado, perfurado na rocha. E aí a bomba vem, fica dentro desse poço e coleta essa água dessas fissuras. Não existe água em abundância, como todo mundo pensa que existe né, água e tal, em toda a área que perfura. A priori, é isso, que não existe essa água tá, em abundância. Você vê que aqui existem fissuras em rocha, no caso de poços perfurados em rocha, e essas fissuras, a bomba é instalada dentro desse poço, que né, é o poço perfurado na rocha, e aí capta essa água. É assim que funciona. Tá? Agora, para os poços que são perfurados, né, chamado no sedimental, ou seja, dentro da areia, vamos chamar dessa forma para ficar mais simples a linguagem, aí sim, pode acontecer que um poço desse ele possa ser cravejado dentro de uma bacia, né, existem as bacias, dentro de uma bacia confinada, e aí sim o poço está submerso dentro dessa bacia. Por isso que os poços que são construídos dentro da região sedimental, ou seja, dentro do areal, ele tem mais probabilidade de ter uma melhor vazão, tá? Mas o conceito é o mesmo, não significa porque uma área é uma área arenosa, enfim, é uma área que tenha, né, uma grande quantidade de areia que ela vai ter água. Não é assim que funciona. Existem as bacias específicas, existem os veios, existe toda a condição. Existe uma bacia não natural, ou seja, um acúmulo de água, que ali é uma região que pode acumular uma água de alguma forma. Mas é importante esse conhecimento básico. Caso você vá comprar um terreno, caso você vá comprar uma chácara, vá comprar uma fazenda e queira montar um empreendimento através disso aí, ou até para próprio consumo, você entender um pouco é importante, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, você pode se deparar com uma situação dessa, e a água faz parte da sobrevivência. Então é um assunto que vai se tornar comum em algum momento, né, da sua vida. Você vai precisar para a sua sobrevivência, então para você e da sua família. Então assim, nunca é demais você ter um pouco de conhecimento dentro de uma área dessa, tá? O poço aqui ele é um poço construído na região sedimentar. Você vê que ele tem a argila, tem toda uma formação aqui na superior, tem a argila, né, tem um arenoso, tem uma formação. Pode até pegar um folheiro, enfim, e vai pegando uma camada de areia e depois você vai transformando. Imaginando que aqui nessa parte inferior ele pegou vamos imaginar, uma bacia subterrânea, né, uma grande quantidade de água. Né? Então esse poço, isso aqui é um tubo, tá? É cravado um tubo de fora a fora, seja na profundidade que for, 100, 200 metros, é cravado até adentro, né? Encaixado dentro dessa bacia. E aí você vem com as bombas, tem uma seção filtrante aqui que fica, né, a ranhura de 0,75 milímetros, slot na maior parte das vezes, no padrão. E aí é instalada uma bomba dentro desse poço, tá? E a partir dessa bomba você começa a extrair essa água, que essa água você observa que ela sai aqui, vai para a tubulação e aí vai para o destino de uso. É assim que funciona em geral. Na maior parte das vezes, esses poços são poços de alta vazão. Você tem de 50, 100, 200, 300 metros cúbicos horário. Enfim, aí depende muito da estrutura e de cada projeto, tá? Mas no geral é isso. E esses poços, depois de um certo tempo, você precisa fazer uma limpeza deles, senão eles começam a obstruir. E se você não fizer a limpeza, né, química, mecânica e química, esses poços começam a não mais produzir a mesma quantidade de água até não produzir nada, tá? Veja bem, o cliente só procura para fazer uma limpeza de um poço quando o poço para de produzir água, na maior parte das vezes. Ele só fica ali trocando a bomba, dando manutenção e tal. Aí quando o poço começa a produzir lama, produzir areia, começa a entupir a rede de tubulação da residência ou da indústria, enfim, aí o cliente começa a se preocupar que alguma coisa não está dando certo. Mas isso porque acontece? Porque sem fazer a manutenção preventiva, tá? E você acaba tendo que fazer, na verdade, uma corretiva de imediato para poder sanar. Em alguns casos tem solução, em outros não. Tá? Usou tanto poço que ali nem água produz mais, o poço está encrustado, o poço trincou de alguma forma,
porque não fez a manutenção no período adequado e acaba o cliente perdendo esse poço. Então, ó, é bem simples. Quais são os parâmetros? Você vê aqui, ó, se for na linha preventiva, você vê que a fase, o poço tá ali, vai estar entre, né, 1,96%. Então já é quando você precisa ali, o poço está nessa produção. Então você precisa fazer uma manutenção, né, preventiva, né, desse poço, para poder você continuar com a garantia dele ali seguindo, tá? Quando você tem uma manutenção no nível de correção, você vê a condição que o poço fica. Ele fica totalmente entupido, toda a seção filtrante, impedindo com que a água não faça, né, o seu caminho ali, e você para de ter essa produção. E aí também ele fica mandando lama, areia e tal, enfim. Quando ele é limpo, que ele termina de fazer a atividade, ou a situação que ele fica, volta às condições normais. Tamo junto aí, forte abraço. Bom, aí é o seguinte, aí se você tem a intenção, né, você tem uma situação dessa, né, você quer resolver e tal, tem que chamar uma empresa especializada para fazer esse trabalho de limpeza. É feito com sistema de airlift, aplicação de produtos dispersantes, que é o hexametafosfato de sódio em alguns casos, hipoclorito, HCl, depende muito de cada caso, mas você também tem produtos biodegradáveis que pode ser utilizado, né, o Easy Clean, entre outros, da mesma classe, para você fazer uma limpeza mais adequada dentro de cada projeto, tá? Se você quer saber um pouco mais como é que faz, todo o procedimento, eu vou deixar aqui um link, tá? Você acessando esse link, tá? É o link da ProduEng, do nosso curso de limpeza de poços, tá? Esse curso, você, né, fazendo esse curso, você vai totalmente ter acesso a um conteúdo de qualidade e você vai entender todo esse processo, como é que é feito na prática, tá? Se você quiser depois montar uma pequena empresa de atendimento nessa área para limpeza de poço, você vai conseguir. Se você quiser só para conhecimento da sua área, você tem um poço e quer entender mais um pouco, tranquilo. Se é para você atuar ali, dando apoio, consultoria, caso você conheça um pouco da área, vai te ajudar bastante. E também, se você tiver um produto desse lá, um poço, um empreendimento desse, a pessoa chegar dizendo que vai fazer o trabalho, ele não te passar para trás, tendo que fazer um trabalho de qualidade, porque você também conhece do assunto, tá? Tamo junto aí, um forte abraço, engenheiro Renato aí no plantão sempre. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se precisar, acesse o link